casa de 1,19. A segunda fila tem Montoya com 1,20,212. E depois, na sequência, depois do Montoya, Barrichello, depois Ralf Schumacher, depois Fernando Alonso, depois Takuma Sato, Mark Webber, Jarno Trulli, aí o Cristiano da Mata. Aí já aparece a 11ª posição do Coulthard, 12º Felipe Massa, depois Olivier Panis, depois o Klien, depois o Pantano, depois o Heidfeld, depois o Bruni, depois Fisichella, o Baumgartner, penalizado, foi punido o Baumgartner, porque trocou o motor. E o Raikkonen também, porque abortou a volta e mexeu também no carro, os dois largando nas duas últimas posições, a Minardi de Baumgartner e essa incrível falta de sorte que acompanha o Kimi Raikkonen nesse princípio de temporada de 2004. Nas 3 primeiras corridas, o motor Mercedes largou o Kimi Raikkonen na mão as 3 vezes. Ele chegou a ter, se não me engano, depois de 3 corridas no ano passado, ele tinha 24 pontos. Esse ano não tem nada. Aí você vai vendo a distância de 4.933 metros, a distância da prova de 306 quilômetros, serão 62 voltas, a volta recorde 1,22.491, acima dos 215 quilômetros por hora de Michael Schumacher. Aí você está vendo o Rubinho aparecendo, o Rubinho parece que vai largar na 4ª posição, fechando a segunda fila. Portanto, uma BAR na primeira posição, na pole position. Uma Ferrari com o Schumacher ao lado dele. A segunda fila tem uma Williams, tem uma Ferrari. A terceira fila tem outra Williams. E aparece a primeira Renault, repetindo, Cristiano da Mata larga numa boa 10ª posição com o Toyota. E Felipe Massa, que disse que vinha com o tanque cheio, larga na 12ª posição com a Sauber. Os carros vão já para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, uma corrida de muitas emoções antes da corrida, lembranças, homenagens ao nosso eterno, inesquecível, sempre campeão Ayrton Senna. E agora nós vamos para uma corrida em que a Ferrari pela primeira vez não larga na pole position. Mas será que você discordaria que mesmo largando em segundo, o Schumacher continua favorito? Bom dia. Bom dia, amigo da Globo. Eu continuo achando o Schumacher favorito, porque corrida é corrida, treino é treino. Agora, é uma das poucas pistas da Fórmula 1 em que a ultrapassagem é muito complicada, quase que igual a Budapeste. Para você ter uma ideia, o que prova isso, em 24 anos de competição no circuito de Imola, apenas 2 vezes o vencedor largou fora das 2 primeiras filas. Coincidentemente, essas 2 foram do Nelson Piquet em 80 e 81, largando em 5º lugar. Mas é de uma extrema dificuldade a ultrapassagem, e eu tenho a impressão que o Schumacher vai partir para cima do Button na primeira curva, porque se ele não conseguir na primeira curva, aí ele vai ter que ficar um bom tempo aí atrás, tentar talvez aí aquela jogada que sempre dá certo da Ferrari, que é nos pitstops. Button e BAR surpreendem a Ferrari pela primeira vez no ano, já vinha ameaçando isso o Button. A BAR, graças ao seu excelente motor Honda e graças também ao pneu Michelin, que este ano mudou para a BAR, está equipando a BAR. Um carro que se deu muito bem com o pneu Michelin e até agora não tinha sido possível isso. É claro que esses carros todos que correm com Michelin esperavam uma temperatura bastante alta e isso realmente aconteceu. 28 graus para Imola é muito mais alto do que o normal. A gente já passou, nós falamos até ontem durante a transmissão, eu e o Galvão, já passamos muito frio nessa corrida, porque o normal ali é na casa de 12 a 15 graus nessa época do ano em Imola. Mas como a temperatura está bastante alta, a coisa vai ser bem mais equilibrada. O Button tem condições de se manter na ponta, mas eu acho que ele vai ter que resistir a esse ataque do Schumacher na primeira ou na segunda curva. Muito bem. Aí vem ele se aproximando para a formação definitiva do grid de largada. A temperatura da pista nesse momento chega aos 38 graus. A temperatura ambiente, 19. Caiu. Aqui Estava de 28, caiu para 19. Aqui o computador, ele quando abre, ele abre com a temperatura registrada no final do trabalho dele de ontem. E ele abre... Você vê, então de ontem para hoje, de 28 para 19 graus. Isso já muda um pouco a história, hein? Tá ventando, mas tem sol, por isso a temperatura ambiente é de 19 graus. E a temperatura da pista, 38 graus. Curiosamente, a temperatura da pista está mais alta do que ontem, apesar de estar com 28, porque ontem não tinha nenhuma incidência de sol. Muito bem, eles vêm aí se aproximando
para a largada para a primeira das 62 voltas. O Reginaldo disse da tentativa do Schumacher de ultrapassar o Jason Button. Agora, a gente tem informações de que está muito leve o carro do Jason Button, que deve parar, assim como as Williams, até a 10ª volta. Até a 10ª volta a tendência é essa. A Ferrari pode dar uma primeira perna um pouco mais longa, e aí aquela história de na hora que o Jason Button parar com pista livre, o Schumacher fazer no braço a diferença para depois, quando voltar do reabastecimento, voltar na frente do Jason Button. E se a Ferrari tiver conhecimento dessa tática da BAR, aí é diferente, aí o Schumacher não precisa atacar logo. Vamos ver, vamos para a largada. Primeira fila, Jason Button e Schumacher. Segunda fila, na segunda fila, Montoya e Barrichello. A terceira fila tem Ralf Schumacher e Fernando Alonso. Cristiano da Mata larga na quinta fila, Felipe Massa na sexta fila. Os dois pelo lado direito, pelo lado interno. Em relação à reta, em relação ao box, para a curva agora pelo lado externo, assim como larga o Schumacher. Vamos para a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz vermelha. Vamos para a largada, Jason Button já forçou Ralf. Vem Schumacher, Ralf força, Rubinho força também. Mergulha por dentro, vem por dentro ali Montoya. O primeiro é Button, o segundo é Schumacher, o terceiro é Montoya. E eles vêm para se tocar, já passou rente fora. Muita gente passou reto por ali, já houve um toque. Schumacher, Rubinho caiu para a sexta posição. Rubinho evitou o toque. Olha o Montoya para cima do Schumacher. Jason Button é o primeiro, Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro, Ralf é o quarto. A quinta posição, Takuma Sato, o sexto é Rubinho, sendo ameaçado já. Olha o toque do Rubinho. O Schumacher e Montoya. O Montoya saiu balançando, foi para a grama de um lado, veio da grama do outro. Mesmo assim se sustentou à frente do Takuma Sato e o Ralf ficou para trás do Takuma Sato. Uma largada complicada. A primeira posição do Jason Button, o Schumacher defendeu ali quando eles chegaram na tosa, dividiu a tosa com o Montoya, sobrou pista para o Schumacher, sobrou grama para o Montoya. Aí o Schumacher em segundo e o Montoya não desiste, vem aí, depois Sato, depois Ralf, depois Rubens Barrichello, logo atrás dele o Trulli, Weber é o nono. O nono é Alonso, Cristiano da Mata manteve a 10ª posição e Felipe Massa se sustentou ali na 12ª posição. Isso confirma que realmente as Williams estão muito leves. Quem Montoya passou reto foi o Coulter, né, amigo? O Coulter sobrou naquela primeira perna da chicane. Pra mim foi o Coulter, vamos checar aí, mas pra mim foi o Coulter que passou reto, hein? Pra mim foi o Coulter que passou reto. Pode ficar olhando que ele já não aparece aí, ó. Ele já não aparece aí, tá vendo? Já não aparece o Coulter. A peça que voou deve ter sido o bico do carro do Coulter e o carro que passou reto ali, seguramente com a McLaren do Coulter, porque ele sumiu. Não aparece por aí. Olha o Cristiano da Mata passando, olha o Felipe Massa passando. Os dois estão ali. E o Coulter, matei a charada. Coulter chegando ali nos boxes para tentar reacertar o carro e voltar para a pista. Foi para ele que sobrou aquela encrenca lá. O Montoya vai parar na volta 8 e o Ralf na 9, que às vezes estão realmente muito leves, por isso o Montoya partiu para cima do Schumacher daquela forma, e na verdade sobrou grama para os dois. Só que o Schumacher se deu melhor, quase que o Ralf ainda ganha a posição deles, vamos ver de novo. Vamos ver, o Jason Button como o Ralf força, o Rubinho por enquanto vem ali sustentando a quarta posição. O Takuma Sato vem como um louco, o Trulli também, e olha o Fernando Alonso fritando tudo, já passou reto o Coulter, ó. Já foi embora. Ali ele passou reto, na freada ele não nem ameaçou fazer a primeira perna da chicane. Olha o Ralf, balançou de um lado para o outro. E o Coulter vai passar ali, ó. Agora, nesse ponto agora. Eles vêm procurando e passou reto. Estranhamente passou reto. Vamos ver se houve um... Ali! Ele tocou atrás do carro do Alonso. Ele quando veio, tocou atrás do carro do Alonso, perdeu o bico, perdeu a trajetória e já foi embora o David Coulter. Aí o visual do carro do Schumacher. Ninguém por enquanto para ameaçá-lo. A briga estava atrás dele. E aí voltamos ao vivo. Com Jason Button, com Schumacher. O terceiro é Montoya. O quarto é Takuma Sato. O quinto é Ralf. O sexto é Rubinho. O sétimo é Trulli. O oitavo é Mark Webber. O nono é Alonso. O décimo é Cristiano da Mata. Felipe Massa ganhou uma posição. Vem na 11ª posição. Isso depois de 3 voltas. Rubens Barrichello ocupa a 6ª posição, Cristiano da Mata é o 10º e Felipe Massa o 11º, a liderança de Jason Button. Olha só, do carro do Schumacher, ele e o Montoya. Ele fez o dele. Olha só, vou lá, vou embora, até acabar a pista para você. Ele não foi na grama não, ele ainda pisou no concreto ali e voltou. Ele
fez a jogada e o Montoya voltou para cima do Ralf e jogou o Ralf na grama. Por isso é que o Takuma Sato passou o Ralf. Se o Ralf não tem grama ali, ele ganharia as duas posições. Agora, você vê que o Schumacher foi para uma decisão daquela, me respeite. Só por isso. O carro do Montoya é muito mais leve, poderia ter passado, mas o Schumacher deu naquela de me respeite. E aí ele vai tentando se aproximar do Jason Button. Vamos ver essa volta dos dois. Jason Button virou 1:21.954, o Schumacher virou 1:21.1. Já está chegando o Schumacher. Já vem se aproximando. Schumacher faz a volta mais rápida da prova com 1:21.192, que já é novo recorde da pista. É o Schumacher já vindo ali para cima do Jason Button. Olha como ele já abre muita vantagem para o Montoya, que virou apenas 22.4. O Sato virou 23.2. O Ralf Schumacher 23.5 e Rubens Barrichello 23.4. São os 6 primeiros. E a briga já vai ficando aí exatamente para o Jason Button e o Schumacher. Porque por mais leve que esteja o Montoya, ele já não consegue acompanhar. Então vamos de carona de novo no carro do Schumi. Aí você vê a diferença, 1 segundo, 336 milésimos. Estamos na volta de número 4, no total de 62 voltas. O Schumacher já vem chegando. Ele já vem chegando para cima do Jason Button. Já baixou mais ainda a volta. 1:21.192. Imagine, o recorde era 22.491. Aí o Pinto lá. Pelo menos nós estamos vendo uma coisa nova, né? Na Fórmula 1, pelo menos nesse ano. Estamos vendo uma história diferente. Olha como se trava os pneus. Saindo de frente, né? Perdendo a frente do carro totalmente. Não é ano para a McLaren, amigo. Definitivamente não é ano para a McLaren. Estamos vendo aí uma coisa nova. O Schumacher perseguindo alguém. O Schumacher atacando. O Schumacher indo para cima de alguém. Porque até agora o Schumacher correu solto na frente. E aí o Rubinho tenta recuperar o tempo perdido. Veja que ele tenta se aproximar. Tenta se aproximar ali do Ralf Schumacher. Ele tem o Trulli muito próximo a ele. Mark Webber atrás. E atrás do Webber o Alonso. Aí Cristiano da Mata e o Felipe Massa, que começa a botar pressão para cima do Cristiano da Mata na briga pela 10ª posição. Essa aí já promete ser a grande briga da corrida, hein? Rubinho e Schumacher. Rubinho e Ralf. E o Ralf Schumacher, né? Olha só, na volta anterior, o Rubinho virou 1:23.213. O Trulli virou 1:23.234 e o Ralf virou apenas 1:23.468. 2 décimos mais rápido do Rubinho, por isso ele se aproxima. E lá na frente o Schumacher já está a menos de 1 segundo do Jason Button. E os antecedentes dessa briga aí, sempre que Rubinho e Ralf estão juntos na corrida, é sempre de sair faísca. Agora está impressionando a BR mesmo, né? O Jason Button lá em primeiro e o Takuma Sato ali na 4ª posição. O Montoya é que já perdeu contato, já está 5 segundos atrás do Schumacher. 6.1 atrás do líder, 5.1 atrás do Schumacher. Mas essa volta virou bem o Montoya, virou o mesmo tempo dos outros dois. Os 3 primeiros viraram 1:21.6. Veja como o Schumacher vai aí. Veja como o Schumacher vai aí se aproximando mais do Jason Button. Tem aquela história dos pneus que já ficou muito característica nas outras corridas. Os carros com pneu Michelin têm um rendimento muito bom nas primeiras voltas, depois tem uma queda acentuada, depois voltam à normalidade. E os carros que tem pneu Bridgestone, que é o caso da Ferrari, demoram um pouquinho para aquecer e depois entram numa normalidade. Tem comportamentos diferentes pelos compostos e pela construção. Você está vendo aí o Fisichella. Fisichella que está atrás do Pantano. O Pantano é apenas o 13º, o Fisichella é o 14º. Claro, a TV italiana deu achou uma chance de mostrar 2 pilotos italianos ali. O Pantano aí na Jordan, o Fisichella atrás e depois o Raikkonen, que vem atrás deles na 15ª posição. A imagem não está mostrando até agora, mas tem uma briga Cristiano da Mata, Felipe Massa. Uma briga brasileira aí. Pela 10ª colocação, eles são separados por meio segundo. O Felipe Massa encostou do Cristiano, e como você disse que é difícil ultrapassar, ele está ali atrás do Cristiano. Vamos ver essa volta agora. O Cristiano da Mata virou 1:23.6, o Felipe Massa nessa virou 1:23.8.
A diferença subiu para 0,7. Aí a câmera colocada ali na BAR, fazendo a imagem para trás, captando ali a chegada ou a tentativa de chegada de Schumacher. O Schumacher chegou até essa posição e aí ele se mantém. Eles vêm na mesma balada, 1,21,9 para o Jason Button, o Schumacher virou 1,21,6. Outra vez ele tenta se aproximar. Foi nesse ponto aí que o Schumacher perdeu a pole position ontem. Ele mesmo reconhecendo que exagerou um pouquinho naquela variante e ali ele perdeu a pole position. E agora ele vai para o ataque para cima do Jason Button. Vem os dois se aproximando já da variante que traz para a reta dos boxes. As equipes começam a se aprontar. E aí vem eles para completar mais uma volta. Jason Button e Schumacher. Aí você vai pela reta do carro do Schumacher, aí partindo na perseguição a Jason Button. A programação da equipe é da 8ª volta para o Montoya, 9ª para o Ralf e 10ª para o Button. É muito rápido, hein? É muito pouca volta, hein? Uma corrida de 62 voltas. É muito pouca volta. Vamos ver. Veja só, o Cristiano da Mata e o Felipe Massa vão pro boxe. O Felipe disse que estava com o carro pesado. Disse pro João Pedro ontem, que cara de pau, hein, amigo? Disse que estava com o carro pesado. Pô, parece Massa aí, mas esse que abandona não é o Felipe Massa. Esse é o piloto da Jordan. Confesso que não deu para ver ali se era o Pântano ou era o Heidfeld. Me deu a impressão de ser o Heidfeld abandonando ali. Tá aí o Pântano pelo capô Heidfeld, olha lá. O Heidfeld tinha a 16ª posição. E continua e o Pântano ficou para trás. Já fica uma volta por ali. Carro número 19 é o Pântano, não é o Heidfeld. Passou reto ali. Número é uma coisa que nunca mais ninguém conseguiu ver no carro de Fórmula 1. E aí você viu ali o Fisichella também passando reto. Aí você tá vendo aí o Montoya na volta de número 8. Exatamente como previsto. Montoya para na volta 8 e volta ali na frente do Mark Webber. E o Webber vem para a parada, também estava com pouco combustível, com muito pouco combustível. O Jaguar do Mark Webber. Primeiro a parar, portanto, Felipe Massa já tinha parado. Já tinha parado também o Cristiano da Mata. E agora parando o Montoya e parando o Mark Webber. E o Rubinho continua ali atrás do Ralf. E o Trulli continua atrás dele. E o Fernando Alonso acompanhando um pouco mais atrás. Já era momento para o Rubinho tentar decidir uma ultrapassagem aí em cima do Ralf. Ou então empurrar o Ralf para cima do Takuma Sato. De qualquer forma, o Ralf tem que parar agora. Pela programação da equipe. Pela programação da equipe, o Montoya pararia na volta de número 8. Isso aconteceu depois da volta de número 8. E o Ralf depois da volta de número 9. Vamos ver se isso acontece. E vamos ficar de olho também no Jason Button e no Schumacher. E o Jason Button tinha uma previsão de parar na volta de número 10 e lá vai ele, ó. E lá vai ele, exatamente. Na 9ª volta, uma volta antes. Na volta de número 9, ele ia completar de número 9 e abrir a volta de número 10. Aí vai o Jason Button para os boxes. O Schumacher assume a ponta, Reginaldo, aquilo que eu dizia. Não era necessário ele atacar para passar. Vamos ver por quanto tempo agora a Ferrari vai permanecer na pista. Ele botou bastante combustível. O Ralf vai para o box também, então o Rubinho ganha também a posição. O Schumacher passa a ser o primeiro. O Sato, que deve parar na volta seguinte, é o segundo. O Rubens Barrichello é o terceiro nesse momento. O Trulli na 4ª posição. O Ralf vai voltando agora. E deve parar também o Sato. Aí você está vendo o Panis. Mais um piloto a parar o box. Todo mundo parando muito rápido para uma primeira troca de pneus e primeiro reabastecimento para uma corrida de 62 voltas. O Sato deve parar nessa volta agora. Aí o Klein, companheiro do Mark Webber, que parou na volta anterior. Se o Sato parar nessa volta, as Ferraris voltam para as 2 primeiras posições. Ou assumem pela primeira vez as 2 primeiras posições. Aí é uma questão de ver quanto tempo eles vão permanecer na pista. E ver enquanto o Schumacher vai andar. Schumacher agora é aquela história. Agora que ele começa a acelerar para valer. Agora ele começa a acelerar para ganhar
a ponta. Não tenha dúvida que ele vai ser líder, porque ele acabou de fazer um 20.411. É aí que ele faz a diferença. Na hora em que ele fica sozinho na pista, ele começa a andar como em volta rápida para a conquista de pole position. E aí ele faz a diferença. Jamais foi nos boxes que a Ferrari ultrapassou. Rubens Barrichello vai para os boxes. Takuma Sato e Barrichello. Essa troca vale a segunda posição. Neste momento vale a segunda posição. Rubinho vai voltando. Rubinho vai voltando e passou o Sato. Conquistou a posição. Aí sim no box, que eles entraram juntos no trabalho da equipe Ferrari e na estratégia de colocar menos combustível. Aí eles vêm voltando para a pista. E o Rubinho voltou exatamente atrás do Ralf. Não conseguiu conquistar a posição do Ralf. Teria sido importante que o Rubinho permanecesse na pista pelo menos uma volta a mais, Reginaldo, para tentar fazer uma volta muito rápida e ganhar a posição do Ralf. Ele voltou atrás do Ralf. E o Schumacher andando 1:20.4, vamos ver se ele vai para o box agora, ou se ele ainda vai dar mais uma volta rápida. Talvez já tenha sido suficiente essa volta fantástica que ele deu. Vamos ver. Vai para o box. Agora é ficar de olho no Jenson Button. Nesse momento, o Trulli é o líder. Mesmo na volta que ele ia entrar no box, ele fez as duas melhores parciais da corrida, o Schumacher. Pneu, carro no chão, combustível, 7.8, vai embora o Schumacher. Vai embora o Schumacher, tomando cuidado para não ultrapassar o limite dos 120 ali no box. E o Schumacher é primeiro. Schumacher é primeiro, voltando à frente de Jenson Button. Schumacher já é líder, vem ali na frente, o Jenson Button vem atrás. E o Schumacher ganhou na pista e no braço. Mais uma vez ele conquista a primeira posição. Volta com o pneu mais frio agora e vai tentar sustentar essa posição. Você vê que ele abriu muito em relação ao Button, porque quem está atrás dele ali nesse momento é o Trulli, que vinha atrás dele, que ainda não parou. Eu esperava que aparecesse o Jenson Button ali atrás do Schumacher. Ele já tinha a melhor volta da corrida com 21:1 e virou duas voltas seguidas sozinhos em 20.4. Quer dizer, aí foi a diferença. Só aí, somando as duas, somando 7 décimos de cada volta, já é 1.4. Olha, apenas o Trulli dos primeiros colocados não parou. Por isso o Schumacher é o primeiro, o Trulli é o segundo. O Alonso vinha em terceiro, acabou de parar. O Jenson Button vai assumir então a terceira posição até a parada do Trulli. Depois tem o Montoya, tem o Ralf e tem o Rubens Barrichello. O Rubinho não conseguiu levar vantagem em cima dos dois carros da Williams. Então olha aqui, Galvão, se era 1.4 na pista e mais a parada, que a do Button foi 9.7, a do Schumacher 7.8, aí você soma mais 1.9, já vai dar esses 3 segundos e pouco de pista aí. O Trulli foi pro box. Aí o Trulli parou na volta anterior. O Alonso agora para o Trulli. Portanto, o Schumacher é o primeiro, o Jenson Button é o segundo. E quando ele passar, nós teremos a distância exata do Schumacher, que é o primeiro, para o Jenson Button, que é o segundo. Passa a ser o segundo colocado. Montoya vem na terceira posição. Vai voltando ali o Trulli. Vamos ver quem passa e ver como ele volta. Voltou na frente do Ralf. Voltou na frente do Ralf e o Rubinho atropelando ali. Ralf de um lado, Rubinho do outro. Rubinho tenta se aproveitar, tenta atacar, botou de lado, o Ralf se defendeu, insiste Rubinho, vai para cima, se defende o Ralf, fechou para um lado e para o outro, ele pode fazer apenas uma mudança de direção. Fechou duas vezes, o Trulli está ali, depois o Ralf, depois o Rubinho e o Alonso que tenta partir ali para cima do Rubinho. Vê que o Rubinho tentou de todas as formas fazer a ultrapassagem ali em cima do Ralf Schumacher e não conseguiu. Então as posições estão restabelecidas. Apenas alteração na ponta. Schumacher é o primeiro, Jenson Button é o segundo, Montoya é o terceiro, o Ralf Schumacher é o quarto, não, o Trulli é o quarto, depois o Ralf Schumacher, depois o Rubinho, depois o Alonso. São essas as primeiras posições. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Logo atrás de Barrichello, Alonso. E atrás do Alonso, o Sato. O Sato foi quem perdeu mais tempo. O Sato caiu da quarta posição para a oitava posição nesse momento. E o Schumacher tem 6.1
de vantagem para Jenson Button. Quer dizer, já botou a corrida no bolso. Acontecendo tudo normal, o Schumacher já vai para a quarta vitória consecutiva. Ele já abre 6 segundos para o Jenson Button, já abre 10 segundos para o Montoya, já guardou a corrida no bolso. Agora, restando ainda 49 voltas, é uma questão, já passa a ser quase, Reginaldo, uma questão do Schumacher ele controlar a corrida daqui para frente. Já botou ela no bolso. Claro que ele pode errar, o carro pode quebrar, estou dizendo, a disputa por esse posicionamento era tudo que ele queria. E talvez não esperasse uma vantagem tão grande assim. É isso que ele faz. Nas 10 primeiras corridas ele define o que deve acontecer se a equipe não errar no pit stop, se ele não errar na pista, se o carro não tiver problema. E como a Ferrari é extremamente confiável, isso tem acontecido com ele. 15ª volta, eles vão para a volta de número 16. Aí você está vendo a briga do Ralf Schumacher com o Rubinho, trazendo logo atrás o Fernando Alonso. Aí o Ralf. A corrida de Imola, a velocidade tinha sido aumentada de 80 para 100 km dentro do box. Mas aí Imola voltou para 80 porque é muito estreita a pista do box ali dentro. É muito perigoso, é um autódromo. Já dizia ontem no treino, que para quem não acompanhava o treino de ontem, pode ser, tem tudo para ser a última corrida de Fórmula 1 em Imola. Heidfeld vai para o box. Aquele que não tinha parado. Vai para o box agora para fazer troca de pneus e reabastecimento. Então, você viu ali aquela imagem, como é estreita a passagem, a pista, por onde o carro passa no circuito de Imola, por isso a velocidade voltou para os 80 km. Tá vendo aí o Ralf Schumacher, que é o quinto, para Rubens Barrichello, que é o sexto, o Rubinho acompanhando, tentando perseguindo, esperando uma chance de ultrapassagem. Ele tentou na sequência de curvas, entre a reta e a curva mais fechada à esquerda, a curva que inicia a subida, que é a Tosa. Ali onde o Schumacher definiu com o Montoya, onde ficou o Schumacher na pista e o Montoya na grama. Schumacher virando 1:21.555, o Jenson Button 1:22.749. A diferença já foi para 8,8. O Montoya completa a volta agora, virou 1:23.0. A diferença já sobe para 20 segundos do Schumacher para o Montoya. O Trulli virou 1:22.9. O Ralf virou 1:23.2. Rubens Barrichello virou 1:23.3. O Alonso virou 1:23.5. O Fisichella, que vinha ali na posição Fisichella por não ter parado ainda. Só não pararam até agora Fisichella e o Raikkonen. Que foram os dois que largaram, que abortaram a volta de classificação. Que abortaram a volta de classificação. O Felipe Massa está na 12ª posição em que largou e passou o Cristiano da Mata. Cristiano da Mata é o 13º. Nesse momento o Felipe Massa é o 12º, o Cristiano da Mata é o 13º. Mas dois pilotos não pararam, Fisichella e Raikkonen. Por isso, na teoria, quando eles pararem, o Felipe Massa deve passar para a 10ª posição e o Cristiano da Mata para a 11º. E o Rubinho continua aí perseguindo o Ralf, sem ter a possibilidade da ultrapassagem. Globo a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. Aí você vê o Ralf e o Rubinho logo atrás. Os dois já abrindo um pouquinho de vantagem para o Alonso, que vem na 7ª posição. E aí vem eles completando agora 16 voltas. 16 voltas completadas num total de 62 voltas. E o Schumacher segue abrindo. Virou 1:21.6 contra 1:22.7 do Jenson Button. O que mostra, Reginaldo, que a dificuldade de ultrapassagem na pista. Por isso que o Schumacher chegou ali a 7 décimos, 8 décimos. Ficou a menos de 1 segundo, ou perto de 1 segundo, de distância do Jenson Button. E ficou esperando a parada no box do Jenson Button. Não era sequer necessário arriscar para tentar uma ultrapassagem. Por quê? No momento em que eles voltaram à pista, o rendimento do Schumacher é mais de 1 segundo mais veloz do que o rendimento da BAR. Já botou a corrida no bolso. Pela mesma razão, o Rubinho está aí atrás do Ralf e não consegue, na verdade, efetuar um ataque, a não ser naquele momento em que o Alonso embolou lá, coisa que o Trulli estava voltando do box, do seu pit stop, aí os carros embolaram um pouquinho, ele fez 2 ou 3 tentativas, mas aí,
vai mantendo essa diferença e não dá para tentar. Ele vai esperar um erro do Ralf ou então uma nova parada. Só que cada vez os dois vão ficando mais para trás. A diferença nesse momento do Schumacher, que é o primeiro, para o Ralf, que você está vendo aí, que é o quinto colocado, já é de 30 segundos, ponto 7. E para o Rubinho, 31,3. Lembrando sempre para você a classificação do campeonato, o Schumacher tem 100% de aproveitamento, ganhou as 3 primeiras corridas, tem 30 pontos. Rubens Barrichello é o segundo com 21 pontos. A terceira posição é do Jason Button com 15, o Montoya tem 12, Alonso e Trulli tem 11, Ralf Schumacher tem 7, o Coulthard tem 4, o Sato tem 4 e Felipe Massa e Mark Webber, cada um tem 1 ponto. Aqueles que pontuaram nas 3 primeiras provas. O Rubinho tem mais a perder de ficar atrás do Ralf, porque ele tem mais carro, né? Se o Schumacher está andando na casa de 21, ele poderia estar andando em 21 quando está andando em 23 atrás do Ralf. Mas mesmo assim, nessas posições deste momento, a saída do outro Jordan, Heidfeld. Neste momento, o Barrichello assumiria a vice-liderança do campeonato. Não é muito longe do Schumacher. Aí, ele tem chance quando tem retardatário. Aí é que ele pode atacar. Depende se bobear na frente o Ralf, né? Senão não tem a possibilidade do ataque. Veja que ele vai ali acompanhando, faz a variante alta, vai acompanhando, inicia a parte de descida. O Ralf vai para a ultrapassagem, o Rubinho não pode perder tempo. Mergulha atrás, tenta se aproximar. Deixou de existir praticamente a possibilidade de ultrapassagem no final da reta. Na Tamburello, depois das modificações. Veja lá. O Ralf e o Rubinho logo atrás dele. O Alonso vem ali também fazendo a ultrapassagem em cima do Baumgartner. E o Rubinho continua ali atrás. O Schumacher nessa volta fez 1:22.0. O Ralf Schumacher fez 1:24.6. Obrigou o Rubinho a fazer 1:24.5. 1:24.6, que ele fez 1:24.599. Então a diferença entre eles permanece de meio segundo. E a diferença do Schumacher para o Ralf Schumacher já passa dos 35 segundos. Aí tranquila a equipe Ferrari em relação ao Schumacher ali na frente. E o Rubinho fica ali atrás do Ralf. Se ele não tentar uma ultrapassagem, se ele não partir para o ataque, ele vai perder contato, inclusive, com o Trulli. Porque o Ralf está amarrando o ritmo do Rubinho até em relação ao Trulli. A diferença do Trulli para o Ralf, que era de 1,5 segundos, nesse momento já é de 3,1. O Rubinho já começa a perder contato com o quarto colocado, que é o Trulli. Se ele passasse pelo Ralf Schumacher, ele teria condições de carro imediatamente para partir para cima do Trulli. Isso tomando em base como parâmetro o tempo que o Schumacher vai virando lá na primeira posição. Virou 1:21.6 agora. Contra 1:22.6 do Jason Button. 12,7 a diferença. Você está vendo ali o Sato e o Fisichella, que ainda não parou, amigo. Fisichella vem na 9ª posição ali. Fisichella não parou e o Raikkonen também não. Fisichella é o 9º e o Raikkonen é o 10º. Felipe Massa é o 11º. E Cristiano da Mata é o 13º colocado. Felipe Massa conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Mark Webber. Está virando na casa de 24 o Felipe Massa, que tem aí a 11ª posição, mas é bom lembrar que o Fisichella e o Raikkonen ainda não fizeram nenhuma parada. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Deu para ver ali o Heidfeld andando ali na frente do Schumacher como retardatário, né? Ou aquela imagem que nós vimos era a repetição da saída do pântano, que eles resolveram mostrar, ou então como é que alguém passa lotado daquele jeito na brita e volta para a pista para continuar? Aí, a Jordan na pista aí, ó. Aí o Schumacher fazendo a ultrapassagem. Exatamente em cima do Heidfeld, que tem a 15ª posição. O Coulthard já fez a 2ª parada dele. Vai saindo dos boxes da 2ª parada do David Coulthard. E o Schumacher tentando cada vez mais abrir vantagem para cima do Jason Button. Essa volta ele vai fazer um pouco mais lenta, porque ele teve que fazer a ultrapassagem em cima do Heidfeld. E aí o Fisichella finalmente para. Fisichella, que tinha ali a 9ª posição, para.
E a vantagem não era grande nem para Raikkonen, nem para Felipe Massa. Aí o Fisichella. Aí voltando o Fisichella. Aí o Schumacher procurou no retrovisor para ver. Nitidamente virou a cabeça ali para olhar o retrovisor. Para ver se vinha alguém ali atrás. A equipe Ferrari tranquila, esperando ali por uma segunda parada para a troca de pneus e reabastecimento dos dois carros da Ferrari. O Schumacher, que é o líder, e Barrichello, que segue na 6ª posição, atrás do Ralf Schumacher. Schumacher virou 1:22.2. Até na volta em que ele tem que fazer a ultrapassagem no retardatário, ele conseguiu ser mais rápido que o Button. Ele virou 1:22.2, Jason Button virou 1:22.3. A diferença é de 12.9 do primeiro para o segundo. A parada mais rápida no pit stop, 6.6. O Fisichella fez a parada mais rápida no pit stop, 6.6. Ele que corre atrás de seus primeiros pontos no ano. Fisichella tem em Imola com um circuito especial para ele, que foi aí onde ele obteve a primeira vitória na Fórmula 3, os primeiros pontos na Fórmula 1, quando ele foi quarto com a George em 97, olha a parada do Raikkonen. E depois, coincidentemente, curiosamente, ele recebeu aí o seu primeiro troféu de Fórmula 1, embora ele tenha vencido no Brasil. Mas aí houve uma mudança de resultado e aí em Imola, na corrida seguinte, ele recebeu das mãos do Raikkonen esse troféu do Brasil. O Reginaldo está se referindo ao Grande Prêmio do Brasil, com aquela série de acidentes em que todo mundo errou. Errou o comissário responsável da FIA, que é o Charles White, na ocasião. Errou o Montagnard, que era o diretor da prova, porque a prova nitidamente tinha sido interrompida no momento do acidente em que apareceu a bandeira vermelha, valendo a volta anterior. E eu me lembro que, narrando a corrida pela Globo, disse: o Fisichella ganhou a corrida. O Raikkonen foi para o alto do pódio. Então, naquele momento, todos erraram. Todos aqueles que cuidavam da direção da prova, tanto da FIA quanto da CBA. Tanto a parte do Charles White quanto a parte do Montagnard. E deram a vitória para o Raikkonen. E depois, dias depois, logo a seguir, a FIA alterou, voltou atrás e, de forma justa e merecida, devolveu a vitória para o Fisichella. Como disse o Reginaldo, recebeu o troféu das mãos do próprio Raikkonen aí no circuito de Imola. Aí você vai vendo o Ralf Schumacher e logo atrás dele Rubens Barrichello. E atrás de Rubens Barrichello, Fernando Alonso. Na frente deles está o Trulli, posições inalteradas, e o Schumacher é cada vez mais líder, já abre 14 segundos de vantagem para Jason Button. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí você vai conferindo oficialmente as posições. A vantagem de Schumacher, ele virou agora um 21.331. Jason Button ainda não passou para completar a volta de número 23. No total de 62 voltas, a corrida é rápida. Ele virou agora 1:22.007. Está andando rápido o Jason Button. Ele só é mais lento do que o Schumacher. É o segundo mais rápido na pista, por isso mantém ali a segunda posição. Se a corrida acabasse assim, você falou, o Rubinho continuaria em segundo, o Reginaldo não é muito longe do Schumacher. Se a corrida terminasse agora com este posicionamento, o Schumacher teria 40 pontos no campeonato, o Barrichello 24 e o Jason Button já teria 23. Já ficando um ponto apenas atrás do Barrichello e já abrindo para o Montoya, que nesse momento, mesmo com a terceira posição, teria 18 pontos. O Trulli teria 16, o Alonso teria 13 e o Ralf Schumacher teria 11. Seriam esses os principais. Nós já estamos na volta de número 24. Você vai vendo aí o Cristiano da Mata parando. O Cristiano da Mata já fazendo a segunda parada dele. O Felipe Massa é o 9º colocado, confirmando aquela expectativa depois das paradas de Fisichella, que tem a 13ª posição, e Raikkonen, que tem a 14ª posição. O Felipe Massa é o 9º colocado e o Cristiano estava na 11ª posição. Aí você vai vendo a Minardi, que traz a bandeira brasileira pintada no carro. Homenagem também a Ayrton Senna. O Bruni fica nervoso ali, bate palmas, reclama, mas fica parado no box. Cristiano da Mata já voltou. Quando ele parou, ele tinha a 11ª posição. E aí o Schumacher já vai desfilando
na pista de Imola. Nós temos 24 voltas completadas, num total de 62 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Aí você vai vendo o Schumacher. Você viu ali o Felipe Massa, como ele parou, fez a troca dele e vai voltando o Felipe Massa, ele e o Weber. Vamos ver quem volta na frente. Porque os dois de Felipe Massa eram no colocado, o Mark Webber o 10º, e os dois pararam na mesma volta. E aí você vai vendo o Schumacher abrindo caminho em cima dos retardatários. Vai sempre ali abrindo caminho para cima dos retardatários. Já se aproxima ali do Fisichella. Fisichella que tem a 13ª posição. O Schumacher já se aproxima e Montoya ia dizer, deve estar para o Montoya parar. Se ele parou na volta de número 8, e se ele parou agora, mais 2 voltas deve parar o Ralf. Aí vai o Montoya. Põe 8 segundos de combustível. Vai voltando o Montoya, veja. Por isso como é estreito ali. Por isso voltou ao limite de 80 km. O pit lane. Todo mundo abrindo ali espaço para cima do Fisichella. O Bruni vai tendo o carro recolhido. Você viu que a pouco ele ficou ali, bateu palmas, ficou nervoso, levantou a viseira. E o Schumacher vai abrindo espaço. Passou ali o Fisichella e vai para cima do Raikkonen. Olha o que vai acontecer agora. Com 25 voltas de corrida, a Ferrari vai colocar uma volta em cima da McLaren. Com 25 voltas de corrida, a Ferrari acaba de colocar uma volta em cima da McLaren. Que mergulho no precipício da McLaren. A McLaren está completando 13 meses sem conseguir uma vitória. É um jejum histórico na equipe. E o Schumacher vai abrindo caminho. Virou um 21.889 agora. Jason Button faz a segunda parada dele no box. O Christian Klien também foi para o box. Jason Button vai voltando. Ele tinha 14 segundos de vantagem para o Montoya. E o Schumacher vai correndo absolutamente solto na pista. Deixou os retardatários para trás, tem pista limpa para andar à vontade, para marcar o tempo que quiser. Se quiser fazer 2 voltas super rápidas para ainda aumentar mais a vantagem. E o Rubinho continua ali, entre o Ralf Schumacher, à frente, atrás do Ralf Schumacher e à frente do Alonso. O Montoya voltou imediatamente atrás deles. Nesse momento, o Montoya está atrás do Alonso, entre o Alonso e o Sato, só que o Montoya já fez a segunda parada. E aí Schumacher vai para a parada. A vantagem era tão grande que ele já foi imediatamente para fazer a segunda parada dele. A Ferrari trabalha, bota o carro no chão, é só uma questão de combustível, 7 segundos, 7,5, funciona como um relógio. E lá vem o Schumacher. Olha como é estreito, tá vendo? Por isso que eles abaixaram mais uma vez o limite. É um circuito que está fadado a não receber mais provas de Fórmula 1. Apesar da beleza do circuito, de exigir do conjunto, do piloto e do carro, aumentou a exigência dos freios depois da chicane, das variantes aí, mas é um circuito que pode e talvez realmente seja a última corrida de Fórmula 1 no circuito Dino Ferrari em Imola. E o que se fala é que viria a Turquia para o lugar deste Grande Prêmio de San Marino, que nada mais é o Grande Prêmio de San Marino do que uma forma de fazer uma segunda corrida na Itália. Tem o Grande Prêmio da Itália em Monza e o Grande Prêmio de San Marino, República de San Marino, que fica a 100 quilômetros daí, da cidade de Imola. Ela apenas empresta o nome. Ela empresta o nome, como o Grande Prêmio da Europa e Nürburgring. É a forma de você ter 2 corridas na Alemanha. Uma em Hockenheim como o Grande Prêmio da Alemanha e outra em Nürburgring como o Grande Prêmio da Europa. E
já acharam formatos também para continuar 2 corridas na Alemanha. O Grande Prêmio da Europa, que hoje se chama Grande Prêmio da Europa, que já foi disputado, por exemplo, em Jerez de la Frontera, para que a Espanha tivesse o Grande Prêmio, tivesse 2 grandes prêmios. Ele já foi disputado no circuito de Nürburgring como o Grande Prêmio de Luxemburgo, que era também um formato, também Luxemburgo emprestando o nome para que a Alemanha tivesse 2 corridas. A briga Ralf e Rubinho fica mais acirrada, o Rubinho parece ter carro melhor, mas os dois vão para o boxe juntos agora e a coisa pode funcionar aí no boxe, vamos ver. Foi aí que o Rubinho levou vantagem em cima do Sato. Ele para e para logo à frente ali o Ralf. Vamos ver como é que trabalha. Se bota menos combustível. A Ferrari normalmente é mais ágil na mudança de estratégia. É mais ágil na mudança de estratégia. O Ralf voltou na frente do Rubinho. Voltou exatamente na frente do Rubinho. E agora? Se esse é o momento de arriscar? É que a aceleração o Ralf busca um pouco antes. Os dois têm pneus frios. O Rubinho, será que é o momento de arriscar? Seria uma oportunidade, tentar arriscar agora. Porque senão vai ficar andando atrás do Ralf de novo. Ou bota o carro de um lado, bota o carro do outro, tenta fazer o Ralf errar, tentar alguma coisa, né? Olha como ele voltou. Voltou na frente e de forma correta, nada a contestar. No limite. No limite exato, porque ele tem o direito de voltar à pista ali. O Schumacher virando 1:23:1 nessa última volta. Vamos ver o Jenson Button, que já vem 18 segundos atrás do Schumacher. Vamos ver a volta do Jenson Button. Schumacher virou a volta de número 29, 1:23:184. Veja que eu estou falando. Jenson Button ainda não passou. Ele passa agora com 1:22:086. 17,2 é a diferença entre os dois. E o Trulli vai passar já. Passa o Trulli, faz 1:22:49. Está 6,7 atrás do Jenson Button. O Alonso vira 1:23:020. Depois o Montoya na 5ª posição, 1:22:09. Só que o Montoya já fez a segunda parada. O Trulli e o Alonso não fizeram a segunda parada ainda. Por isso o Montoya deve recuperar a 3ª posição assim que eles fizerem a parada. Com aquela história. Ele vai recuperar a 3ª posição. E aí nós vamos ver, quando pararem Trulli e Alonso, se o Rubinho tem a oportunidade de ficar à frente de um deles. Ele estava à frente do Alonso, mas estava atrás do Trulli. E já está restabelecido aí. O Ralf Schumacher fica ali e o Rubinho fica atrás do Ralf Schumacher. E assim você vê a coisa seguindo volta a volta. O Schumacher vai chegando nas 2 Toyotas. O Cristiano da Mata é o 12º colocado. E o Olivier Panis é o 13º. O Felipe Massa tem a 11ª posição. Ele está 2 segundos e 8 atrás do companheiro dele, o Giancarlo Fisichella. Só que o Fisichella fez uma parada apenas e o Felipe Massa já fez 2 paradas. A Renault está pronta ali para as paradas do Trulli e do Alonso. Nesse momento, vamos ver quem está ainda na mesma, até que posição. Os pilotos continuam na mesma volta do Schumacher. Schumacher completou a volta, Jenson Button completou também, o Trulli completou, o Alonso completou, o Montoya completou. Nós temos o Ralf, temos o Barrichello. E muito provavelmente o Takuma Sato em 8º. Daí para trás todo mundo já tem uma volta. Todo mundo já tomou uma volta. Aí será do Rubinho. E permanece ali atrás do Ralf. Só que agora ele já não consegue se aproximar tanto. Aí você vê o Schumacher que já fez as 2 ultrapassagens em cima do Cristiano da Mata e do Olivier Panis. Cristiano da Mata é o 12º, o Olivier Panis é o 13º. Então nós temos a mesma volta do Schumacher ainda, o Raikkonen, o Fisichella e o Felipe Massa. O próximo a ser alcançado pelo Schumacher é exatamente o Felipe Massa, que está na 11ª posição. Já deixou as 2 Toyotas para trás e vai abrindo o caminho o Schumacher. Globo a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras.
O Trulli é o primeiro das duas Renaults a parar. Não, o Alonso já parou. Vamos ver ali. O Alonso parou uma volta antes. O Alonso tinha parado uma volta antes, exatamente. Por sinal, os dois ficaram exatamente 6,9 no box. E veja agora que já a Renault já está ali entre o Ralf e o Rubinho. O Rubinho já perdeu o contato com o Ralf e a Renault já entrou ali no meio do caminho. Depois da segunda parada, o Rubinho não conseguiu ter sequer o mesmo rendimento para acompanhar o Ralf. Quem se deu bem agora foi o Ralf, porque o Ralf virou 1:21.892, o Barrichello virou 1:21.873. Nessa última volta, a diferença foi nas voltas anteriores. O Trulli é que perdeu a posição, porque nós tínhamos o Trulli, o Ralf, o Rubinho e o Alonso. Vamos ver quando eles completarem a volta para dar o posicionamento correto. E aí você agora vai on-board no carro do Rubens Barrichello, ele passa a atacar a Renault. Aí entre as duas Renaults ali, entre o Trulli e o Alonso. E com isso o Ralf escapa lá na frente. Vai ficando em situação mais tranquila. E na realidade você vê que o Montoya tentou uma ultrapassagem em cima do Schumacher, não conseguiu. Tivemos um momento de emoção, mas não existiu ultrapassagem. Depois o Rubinho tentou em cima do Ralf Schumacher, não conseguiu, não existiu ultrapassagem. O Schumacher sequer tentou porque não era necessário. Ele sabia que tinha mais carro e na hora que parasse o Jason Button, ele na pista faria a diferença para voltar em primeiro. Então, na realidade, nessas 8 primeiras posições, nós não tivemos nenhuma ultrapassagem. Foi tudo se decidindo nas voltas, na velocidade da volta anterior à parada no box e do trabalho das equipes no box. O Schumacher é o primeiro, Jason Button é o segundo, Montoya é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Trulli é o quinto, Rubinho é o sexto e o Alonso é o sétimo. O Trulli que perdeu a quarta posição para o Ralf Schumacher. Depois a oitava posição é do Sato, o nono é Raikkonen, que fez uma parada só. E o Cristiano da Mata já faz mais uma parada. Essa parece fora do previsto, uma terceira parada. Não parou não. Ele passou pelo boxe. Ele teve uma punição. Teve que fazer o que se chama de um drive-thru. E agora chega a informação. Por ter ignorado uma bandeira azul quando estava à frente do Schumacher. Foi dada a bandeira azul para ele. E ele não permitiu a ultrapassagem. E tomou a punição e foi obrigado a passar pelos boxes. Estava muito prematuro uma terceira parada ali para o Cristiano da Mata. E veja ele aí, ó. E aí a coisa se complicou de vez. Na volta da passagem pelos boxes ali. Você viu o Cristiano da Mata fora da pista ali na caixa de brita. Felipe Massa tem a 11ª posição. O Cristiano era o 12º colocado. Sempre Schumacher, Jason Button, Montoya, Ralf Schumacher, Trulli, Barrichello em sexto. Alonso na 7ª posição. O Sato é o 8º. Depois o Raikkonen, que parou apenas uma vez. Raikkonen e Fisichella. Os dois que pararam apenas uma vez. Restando apenas 28 voltas. Vamos com 34 voltas completadas. Aquela imagem do Cristiano da Mata saindo da pista era na curva 2. Quer dizer, logo que ele voltou depois da punição, logo depois que ele voltou do boxe. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Olha, você vê que nós temos sinal aí pela imagem de bandeira amarela em algum trecho da pista, né? Deve ser lá onde escapou o Cristiano. A bandeira amarela no trecho da curva 2 exatamente. Nesse pedaço aí. Onde eles vão aí contornando. E o Rubinho tenta se aproximar do Trulli, vai se aproximando do Trulli, mas não consegue a oportunidade da ultrapassagem. Permanece ali na 6ª posição. E atrás dele você vê a imagem ali do Alonso. Schumacher virou 1:21.8 nessa volta. O Jason Button virou 1:22.7, a diferença é de 16 segundos cravados. O Montoya virou 1:23.09.
A diferença do Jason Button, que é o segundo, para o Montoya, que é o terceiro, é de 19 segundos e 1/10. Depois, 9 segundos e 1/10 para o Ralf Schumacher, que vem na quarta posição. Ele já abre 1 segundo e 2 para o Trulli. Barrichello tem meio segundo ali atrás e o Alonso meio segundo atrás do Barrichello. Felipe Massa permanece ali na 11ª posição. O Cristiano da Mata, você viu, teve problema, teve uma punição e depois escapou ali da pista. Ele aparece aqui no computador com 3 voltas atrás, o que quer dizer que parou o Cristiano da Mata. Infelizmente parou o Cristiano da Mata. E o Rubinho fica no meio das duas Renaults, não consegue sair ali do Trulli. Continua ali atrás do Trulli. Vai mexendo os botões ali de comando, ali no volante da sua Ferrari, e permanece ali na 6ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Zafira Flex Power. Cabe tudo, cabem todos. Aí a vantagem do Schumacher para o Trulli e para o Barrichello. Dos dois companheiros, olha, do Schumacher para o Barrichello, 46 segundos, 774. A vantagem do Schumacher, que é o primeiro, para o Rubinho, que é o 6º colocado. É meia pista, exatamente meia pista isso. Vamos ver o Felipe Massa aí na posição de ponto, ele que já tem um ponto. Não é tão grande assim a diferença, porque ele tem 3 segundos, ponto 8 atrás do Fisichella. Mas o Fisichella tem uma parada a menos. Depois o Fisichella está 1.4 atrás do Raikkonen, também tem uma parada a menos. Quando os dois pararem, o Felipe Massa deve passar para a 9ª posição. E aí ele estaria ocupando o lugar do Raikkonen, tentando se aproximar do Sato, que é o último nesse momento a estar marcando ponto. Ele estaria a mais ou menos 13 segundos do Sato. Aí já fica difícil buscar para cima do rendimento da BAR. Mas é dentro da expectativa, com o Cristiano da Mata fora e o Rubinho não passando aí da 6ª posição, não conseguindo sair, conseguiu ultrapassar, porque eu repito, ninguém conseguiu passar ninguém, mas ele não conseguiu uma oportunidade, ou não tentou efetivamente uma ultrapassagem. O Felipe Massa até que se faz mais do que se poderia esperar. Eu diria que é o brasileiro dos 3 com o melhor rendimento na pista nessa corrida, porque largou lá para a 12ª posição e vai para ocupar a 9ª posição e fez ultrapassagem, né? Porque fez 2 ultrapassagens. Ele sim fez 2 ultrapassagens. Aí vamos com o Rubinho. Seria a mudança de marcha, quando joga a marcha para cima, depois joga a marcha para baixo, veja que ele balança de um lado, balança do outro. Parece claro que a Ferrari tem um rendimento maior, quer dizer, ninguém pode ficar dentro da cabeça do piloto, mas eu imaginei que ele pudesse tentar, não ultrapassar, mas atormentar um pouco a vida do carro que está à frente, né? Tentar atormentar um pouco a vida do carro que está à frente. Obrigar o piloto a tentar, a se preocupar, a mudar um pouco a trajetória. Você vê que o Rubinho tem um motor que está chegando próximo dos 19 mil giros. Talvez o motor de mais alta rotação aí na Fórmula 1, embora o BMW também alcance essa casa. Mas ele não tem, na saída de curva, ele não tem a aceleração que ele precisa para ultrapassar o Trulli. Ele tem condições de ir para cima do Trulli. O problema é a pista também, né? Como a gente disse no início, é uma pista quase tão difícil de ultrapassar quanto a de Hungaroring. E você está vendo o Rubinho ali sempre próximo, logo atrás do Trulli, o Alonso acompanhando, e com isso o Ralf Schumacher, que estava sendo pressionado pelo Rubinho, vai fugindo à frente. Veja que já não aparece ali, ó. Você de dentro do carro do Rubinho vê o carro do Trulli ali à frente, mas já não vê o carro. Já não vê o carro do Ralf. Aí a câmera no carro do Trulli mostrando o carro do Rubinho ali atrás. Os 3 vêm na mesma balada. Os 3 vêm na mesma balada e o Ralf com isso vai escapando à frente. A última volta do Ralf foi um 22.6. O Trulli virou um 23.3, o Rubinho virou um 23.3. E o Alonso se aproximou um pouquinho, virou um 23.0. Lá na frente, o Schumacher faz uma corrida só dele. A categoria é só para ele. 1:21.5. A volta do Schumacher contra 1:22.7. A volta do Jason Button já sobe para 19 segundos. Agora o Schumacher vai abrindo o caminho ali, tá vendo? Vai botando volta em cima dos retardatários.
Veja lá que ele vai, nesse momento, se aproximar do Felipe Massa. É o Felipe Massa que vem ali à frente, que está exatamente ali à frente. Ele fez uma ultrapassagem em cima ali do Baumgartner. Botou a segunda volta em cima do Baumgartner. Que vai para colocar uma volta em cima do Felipe Massa, e já colocou porque o Felipe Massa já foi para o reabastecimento. Já foi para o terceiro reabastecimento o Felipe Massa. Enquanto isso, o Raikkonen e o Fisichella fizeram apenas um e está na cara que vão fazer 2. Restando 23 voltas. Deve ser a parada definitiva do Felipe e depois nós vamos ter a parada definitiva do Raikkonen e do Fisichella. São os 3 que vêm ali mais diretamente brigando pela 9ª posição para ficar esperando que alguma coisa aconteça com um dos 8 que estão à frente para tentar entrar na zona de pontuação. O Raikkonen nesse momento está tentando se aproximar do primeiro ponto dele no campeonato. O Coulthard tem apenas a 14ª posição. Então apenas 10 carros estão na mesma volta. Schumacher e mais 9. O Felipe Massa estava na mesma volta do Schumacher. O computador ainda aponta isso, porque o Felipe Massa completou a volta pelos boxes, mas ficou parado pelos boxes e o Schumacher passou pela pista. Então quando vier a volta seguinte, o Schumacher já veio uma volta à frente do Felipe Massa. Essa terceira parada do Massa foi na volta 39. Agora, se a equipe tem a esperança de fazer 3 paradas, esse último trecho vai ter que ser muito mais longo do que os outros. Porque no primeiro, o Massa andou 18 voltas, no segundo 14 e agora teria que andar 23. Aí você tá vendo o Fisichella. E botou um monte de combustível ali, Fisichella. 9.3 botou combustível ali exatamente para essas 22 voltas que restam. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Essa é a nova. E o Rubinho definitivamente bota pressão para cima do Trulli. Escapa um pouquinho do Alonso e vai para cima do Trulli. O Trulli nesse momento está 3 segundos atrás do Ralf. O Rubinho teria que passar agora o Trulli para poder sonhar em chegar e brigar com o Ralf mais à frente de novo ali pela 4ª posição. Um lugar no pódio já fica mais difícil porque o Ralf está 10 segundos atrás do Montoya. E nós agora temos 22 voltas apenas para o final. Jason Button segue na 2ª posição. Está armando aí o terceiro pódio em 4 corridas. Ele está vendo a gente, às vezes não se lembra direito, mas está desde 2000 na Fórmula 1, né? Ele fez um ano de Williams, depois foi ainda para Benetton, quando tinha Benetton, para depois mudar para a BAR como segundo piloto, para agora assumir a condição de primeiro piloto da BAR. Por isso ele já marcou 60 pontos na Fórmula 1, embora correndo agora já pelo seu segundo ano na BAR, a equipe que só agora começa a marcar pontos. É que ele veio numa descendente, né? Saindo da Williams, começou numa equipe poderosa, para depois mudou para a antiga Benetton, para depois vir para a BAR. Nas 2 últimas corridas ele já foi terceiro, que é o melhor resultado da história da BAR, e agora tem chance de chegar a um segundo lugar, né? Ele está 19 segundos na frente do Montoya, que é o terceiro colocado. Está 20 segundos atrás do Schumacher, 19 segundos na frente do Montoya. E o Coulthard faz mais uma parada. Faz a terceira parada. E olha, desde 96, quando o Damon Hill fez a pole position no Grande Prêmio de Estoril, em Portugal, que um piloto inglês não fazia uma pole position. Amigo, para a tradição do automobilismo britânico, é uma vida inteira. Eram 8 anos. E agora o Jason Button fez essa pole position. Raikkonen parando. Coulthard fez a terceira parada na volta anterior. O Raikkonen vem agora. Já deve vir o Montoya, que está na terceira posição, e o Ralf Schumacher, que está em 4º. E vamos ver se o Rubinho tem a chance ali de, nessa nova sequência de paradas, de ganhar alguma posição. O Raikkonen vai voltando para a pista nesse momento. E o Schumacher tem pista livre, absolutamente livre à frente dele. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte.
Fumar causa câncer de boca. 20 voltas para o final. Aí você está vendo o Mark Webber, que quando parou tinha a 13ª posição. E nas homenagens a Ayrton Senna, você vai ver no Esporte Espetacular a 3ª reportagem da série A Marca do Senna. Nós vamos ver grandes ultrapassagens, as histórias do do tricampeonato do Senna na Fórmula 1. Isso daqui a pouco no Esporte Espetacular. Depois das emoções da Fórmula 1 tem o Auto Esporte e depois vem o Esporte Espetacular. Às 3 da tarde tem Fausto Silva, às 4 da tarde o complemento da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí o Sato, que é o 8º colocado, faz a parada no boxe. A 19 voltas do final, Takuma Sato faz a parada dele no boxe. E o Rubinho continua ali para cima do Trulli. Sempre Trulli, Barrichello e Alonso logo ali atrás. Globo a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí Olivier Panis. Fazendo a 3ª parada dele. E o Montoya tá ali, ó. Olha o Montoya ali, ó. O italiano acompanhou o Paris, mas deu para ver que a equilíbrio estava trabalhando. E o Rubinho também. Parou o Rubinho. A 19 voltas do final. E vai voltando ali o Rubinho. Deve dar desespero no piloto ali não poder passar dos 80. O Schumacher segue mais líder do que nunca. Depois do reabastecimento, o Schumacher fez 2 reabastecimentos, o Barrichello já fez o 3º. E vendo que eles estão próximos um do outro, ó. Eles estão próximos um do outro. E o Ralf Schumacher não fez o reabastecimento ainda. O Montoya fez o reabastecimento e o Ralf não. Aí Jason Button. Vai para a 3ª parada. O vice-líder da prova. O pole position. Conquistou aí a façanha da pole position. Está conquistando, por enquanto, um segundo lugar excepcional. Excepcional à frente das Williams, à frente de McLaren, à frente da outra Ferrari de Barrichello. Ficando atrás apenas do dono absoluto do campeonato, que é Michael Schumacher. Aí o Ralf vai para o box. Aí o Ralf voltando, 7 segundos. Será que ele se dá bem ali para cima do Trulli, do Rubinho? Você vê que o Ralf vai voltando, não aparece ninguém, o Rubinho aparece lá agora. E o Ralf vai voltando ali. Você vê que apareceu ali o Rubinho, tá aí o Rubinho e já apareceu o Schumacher. Ganhou mais 20 segundos na parada, o Ralf. Temos que ver depois as paradas do Trulli e do Alonso, para ver se o Rubinho se dá bem pelo menos em cima do Trulli. O Rubinho está muito próximo do Trulli e ficou com pista livre agora. Agora ele não pôde andar com pista livre porque parou. Mas se o Trulli demorar um pouquinho mais, ele aquecendo os pneus, ele pode tentar andar rápido agora. E vamos ver se ele se dá bem para cima do Trulli. O Schumacher daqui a pouco tem que parar para fazer o último reabastecimento dele. E nesse momento ele está andando ali já próximo do Rubinho, que está logo ali à frente. Aí você vai de carona com o Schumi. Você vê que ali no botão da direita ele vai jogando as marchas para cima, no botão da esquerda jogando as marchas para baixo. E a Ferrari está pronta para a parada do Schumacher. Aí você está vendo o Rubinho. O Rubinho vem para completar a volta. E o Schumacher deve entrar reto ali pelo box. Schumacher já vai para o box. Schumacher já vai para o box. A vantagem dele é de 44 segundos para o Jason Button.
E já vai voltando o Schumacher. Com muita sobra vai voltar. Com muita sobra vai voltar. Vai ter 16 voltas, Reginaldo, para administrar com tranquilidade. Ó, passou uma BR ali, mas foi o Sato. O Sato que vem na 8ª posição, estava uma volta atrás do Schumacher. Ele voltou, deve ter voltado aí pelo menos com 17 segundos de vantagem para o Jenson Button. Além de tudo, como ele foi o último dos líderes a parar, na volta 46, ele gastou só 6,8. Foi a segunda melhor parada, o segundo melhor pit stop da corrida. Só perdeu para aquele do Fisichella, aquele primeiro do Fisichella com 6,6. O Jenson Button acabou de fechar a volta agora. Todo esse trecho que você viu o Schumacher fazer, a nova chicane, toda a sequência de curvas até chegar à Tosa, é a vantagem que o Schumacher tem para o Jenson Button. E agora o Trulli. Agora é ficar de olho no Rubinho para ver se o Rubinho ganha essa posição. Se bem que o Trulli vai botar menos tempo de combustível, ali, 6,3, porque agora são 16 voltas para o final. Saiu rápido aí, Trulli. Saiu rápido aí, Trulli. Atrás do Trulli. Atrás do Trulli. E tá ele atrás do Trulli, voltou na mesma posição atrás do Trulli. Ele tem uma volta e meia para partir para a decisão aí, com diferença de temperatura de pneu. Eu diria que tem essa volta agora. Pouco mais de meia volta. Para tentar um ataque. Mas ele ainda não conseguiu a aproximação. O Schumacher vai ser o primeiro, depois das paradas, reposicionando todo mundo. O Jenson Button vai ser o segundo. E aí nós vamos ter o Montoya em terceiro, assim que o Alonso parar, porque não parou o Alonso. Para depois vir o Ralf Schumacher, depois o Trulli, depois o Rubinho, sempre na 6ª posição. A 7ª posição do Alonso, e a tendência é que o Sato permaneça aí na 8ª posição. O Felipe Massa ficou em 11º, fez 3 paradas, o Raikkonen e o Fisichella fizeram 2 paradas, e o Felipe Massa está aí, nesse momento, 8 segundos atrás do Fisichella. Acabou rendendo mais para a equipe Sauber, o fato de largar pesado com o Fisichella para ele fazer apenas 2 paradas, e são 15 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Aí você vai vendo o Rubinho. Pega tráfego ali, o Trulli. É importante. Esse posicionamento é importante. Porque nesse momento, Reginaldo, na hora que ele se reposicionar, o Alonso parar, o Alonso vai ter que parar para fazer a terceira parada, porque senão ele vai pro pódio. Ele vai ter que parar para fazer essa terceira parada. Quando ele se reposicionar, se o Montoya for quarto, Montoya for terceiro e o Ralf Schumacher for quarto, um terceiro lugar vale 6 pontos. Um quarto lugar vale 5 pontos. Nessa modificação de pontuação. São 11. Para a Williams. A Williams, que tem 19, iria para 30 pontos. A Renault fazendo terceiro e quarto, entendeu? Né? Fazendo um 5º lugar e um 7º lugar, seriam 6 pontos na soma, indo para 28. Quer dizer, nesse momento, mesmo ele se reposicionando, a Williams recupera a posição em relação ao Williams. Aí o Alonso vai parar rápido, precisa ver se não vai voltar na frente do Rubinho também, ó. Olha a parada dele, 6.0. Pra ver se não vai voltar, de repente ele volta na frente do Trulli e do Rubinho. Olha só, olha ele voltando ali. Exatamente na frente do Trulli e do Rubinho. Porque retardou a parada. Eu também não entendi por que a Ferrari chamou tão rápido. A não ser que não tivesse mais combustível, por que o Ross Brown chamou tão rápido ali o Rubinho, antecipando assim a parada dele. Perdeu mais uma posição o Rubinho. O Alonso nesse momento está à frente do Trulli. Estão tirando o Alonso dali. O Schumacher é o primeiro, Jenson Button é o segundo, Montoya vai ser o terceiro, o Ralf vai ser o quarto, o Alonso vai ser o quinto, o Trulli vai ser o sexto e o Rubinho apenas o 7º colocado. Ficando na 8ª posição para o Sato. Como resultado dessa estratégia, o Rubinho acabou perdendo 8.2, o Schumacher 6.8, o Trulli 6.3 e o Alonso 6 cravados. Quer dizer, o suficiente para ele ganhar, fora a volta rápida que ele deu, para ele ganhar as 2 posições, a do Rubinho e a do companheiro Trulli.
Porque ficou com a pista livre. Foi o que ficou mais tempo com a pista livre para andar rápido antes de parar no boxe. O Rubinho não teve nenhuma volta de pista livre porque ele estava atrás do Trulli. Depois, quando voltou, já volta mais pesado e ficou mais tempo no boxe. O Reginaldo matou bem ali, mais de 8 segundos para o Rubinho, 6.3 para o Trulli, 6.0 para o Alonso. A não ser que ele não tivesse absolutamente mais combustível, acabou errando na tática a Ferrari. Complicou inteiramente a vida do Rubinho. Nesse momento ele tem apenas a 7ª posição, que você, torcedor, há de convir por uma Ferrari nessas condições em que tem a Ferrari nessa pista. Olha só. Olha lá. Mas pode ficar bom pro Rubinho agora, porque o Alonso foi para cima do Ralf. O Alonso foi para cima do Ralf na tosa. Foi para cima do Ralf. Ele gira aí para voltar. Girou para voltar e perdeu as posições. Veja só. Tentou. Vamos ver se ele vai ser punido, se vai tomar uma punição depois, mas tentou. É muito burocrático você passar a corrida inteira andando atrás do outro. Dá 748 voltas andando atrás do outro sem tentar uma ultrapassagem. Tentou e sem atitude desleal nenhuma. Ele tentou. Aí você está vendo o Heidfeld, que finalmente vai parando. Temos bandeira amarela. O Heidfeld estava parando ali. O Ralf rodou. Vamos reposicionar tudo já já. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Já já nós temos o Auto Esporte. Depois do Auto Esporte, o esporte espetacular. E você vai ver, ou vai rever, a mais fantástica primeira volta de uma corrida de Fórmula 1. Você vai saber como foi esse show do Ayrton Senna na 3ª reportagem da série A Marca do Senna. Eu me lembro muito bem dessa volta. Tive a felicidade de narrar essa volta com chuva em Donington, na Inglaterra. Uma volta absolutamente fantástica. Em 93. Absolutamente fantástica. E essa corrida teve uma outra particularidade. Chegou no fim da corrida, teve um momento, foram tantas as paradas para a troca de pneus, entre o Senna e o Prost disputando a corrida ali. O Rubinho fez uma corrida excepcional também, que num determinado momento, o circuito lá, a curva que traz, a entrada do box é antes do curvão que traz para a reta. E não tinha o limite de velocidade. E num determinado momento o Ayrton passou por dentro do box. E no final da corrida, a volta mais rápida da prova foi exatamente a volta que ele passou por dentro do box sem parar. E depois eu perguntei para ele, mas o que houve? Falta de comunicação? Ele falou, não, estava tão difícil que eu imaginei, eu queria ver qual o tempo que fazia. E era muito mais rápido do que fazer a volta normal. Se fosse necessário fazer uma ultrapassagem no próximo, eu ia fazer por ali e não pela pista. 93, Donington. Você vai ver a primeira volta mais fantástica da Fórmula 1 daqui a pouco no Esporte Espetacular. Schumacher é o primeiro, Jason Button é o segundo, Montoya é o terceiro, Alonso é o quarto, Trulli é o quinto, Barrichello é o sexto e o Ralf Schumacher caiu para a 7ª posição, porque o Alonso partiu para cima ali do Ralf. Você viu o toque dos dois, o Ralf virou ao contrário na tosa e acabou perdendo a 4ª posição que tinha e caindo apenas para a 7ª posição. E o Sato completa aqueles que marcam pontos em 8º. Felipe Massa é o 11º e chega a explicação da saída do Cristiano da Mata quando ele tomou a punição. Ele passou pelo box ali no drive-thru, que ele passou pelo box, travou o limitador. Quando ele saiu da área de limitação de velocidade, que deu gás de novo, apagou o carro. E ele então saiu com o motor apagado ali e foi direto para encostar depois da caixa de brita. Restando 10 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. O Schumacher, Galvão, já administra tranquilamente a sua corrida, sempre virando na casa de 23 alto e chega a virar 24-1, agora nessa volta número 52. O Button também está virando, ele ainda mantém 23-5, 23-6, mas sem nenhuma esperança de tentar pressionar o Schumacher.
E com essa posição agora e a caída do Ralf depois da rodada, o Rubinho, que tinha chegado a perder a segunda posição no campeonato, volta a ser segundo. Agora, mas com aquela mesma diferença, 40-24, e o Button vai para 23 pontos, um atrás do Rubinho apenas. E o Montoya teria 18, 16 para o Alonso e 15 para o Trulli. A diferença é que o Alonso passa o Trulli porque o Alonso ganhou na troca, por ser o último a fazer o reabastecimento e troca de pneus, e depois ao arriscar ali aquela ultrapassagem. Lembrando ainda dessa corrida de Donington, Reginaldo, tem uma placa no Maracanã do gol de placa do Pelé, né? Quando o Pelé fez ali aquele gol fantástico, recebeu a placa e surgiu a expressão gol de placa, porque deram uma placa para esse gol do Pelé. E lá no circuito de Donington tem uma placa para esta volta do Ayrton, e todos considerado a volta mais fantástica da história uma volta a mais fantástica da história da Fórmula 1. E lá em Donington então tem a placa homenageando Ayrton Senna, que acabou conhecida como a volta de placa. Já que teve o gol de placa, tem a volta de placa. Você vai ver daqui a pouco no Esporte Espetacular. 9 voltas para o final. 9 voltas para o final. Você vê o Rubens Barrichello ali logo atrás do Trulli. O Trulli é o 5º colocado, o Rubens Barrichello é o 6º. São 8 voltas agora para o final. E tem o Baumgartner ali, ó. Não, ali tem uma McLaren logo à frente ali. A McLaren logo ali à frente do Coulthard para tomar mais uma volta. É, carro lento, né? Carro... Os fãs da McLaren vão ficar zangados com você. E olha que tem fã da McLaren espalhado por esse Brasil. É, mas é uma questão de momento, é uma grande equipe, mas este ano é uma piada. Aí, viu como facilita ali a ultrapassagem? Deixando os dois passando por ali. Você vê a velocidade máxima do Barrichello, 318.5. Essa ele passou a 317. 8 voltas restando para o final. Schumacher vai para 100% de aproveitamento. E já que a gente está vendo tanta coisa inédita, é que não dá tempo de buscar o livro agora, viu? Porque 4 corridas e 4 vitórias na Fórmula 1 moderna, não me lembro. De cabeça, não me lembro. Teve uma do Mansell, e que chegou a 5, por sinal. As 5 primeiras? É. Então tá. Quando ele decidiu o campeonato na Hungria. Na Hungria. Em agosto ele já era campeão. Em 2/3 do campeonato ele foi campeão em agosto. Tá certo. Aí você vai de carona com o Barrichello, restando 7 voltas para o final. Schumacher é o primeiro. Leva 26 segundos de vantagem para Jason Button, que é o segundo. Jason Button leva 23 segundos de vantagem para Montoya, que é o terceiro. Que leva 3,5 segundos para o Alonso, que é o quarto. O Alonso tentando se aproximar. Mas viraram ao mesmo tempo agora 1:22,8 cada um deles. Depois o Trulli vem 4 segundos e 1 atrás do Alonso, e o Rubinho colado ali atrás do Trulli. E o Ralf Schumacher tem a 7ª posição, está 15 segundos atrás do Rubinho. Todo o tempo que ele perdeu quando foi tocado, rodou na tosa até esperar o tráfego passar e poder voltar. O Sato é o 8º colocado, Felipe Massa vem na 11ª posição. Sato é o 8º, o Raikkonen é o 9º, Fisichella é o 10º, Felipe Massa é o 11º. Panis é o 12º, o Coulthard é o 13º, Mark Webber o 14º, o Klein é o 15º, o Baumgartner 4 voltas atrás é o 16º. Ficaram fora da prova Heidfeld, Cristiano da Mata, o Bruni e o Pântano. E aí você vai outra vez com o Rubinho. São menos de 7 voltas para terminar. E vai sempre ali tentando se aproximar do Trulli. Se aproximou bastante. Vamos ver agora se ele vai tentar uma ultrapassagem que pode valer aí a 5ª posição. Um ponto a mais ali. Olha o Rubinho para cima do Trulli, pelo menos ameaçando. Vitórias consecutivas em 2000. Em 2000, o Schumacher ganhou as últimas 3 corridas de 2000. Ele ganhou as últimas 4. Itália, Estados Unidos, Japão e Malásia. E depois ganhou as 2 primeiras de 2001, perdão. Então foram 6 corridas em sequência. Eu me referi às primeiras corridas de uma temporada que o Schumacher está caminhando para 4 vitórias em 4 corridas. E o Reginaldo lembra bem, então, do Mansell, que chegou a 5 vitórias consecutivas na temporada em que ele foi campeão já na Hungria. No mês de agosto, em 92, ele ganhou o campeonato.
Ele ganhou África do Sul, México, Brasil, Espanha e a corrida de Imola, que era a quinta corrida do ano e não a quarta. Detém esse recorde, portanto. O Schumacher detém o recorde de vitórias consecutivas, mais 4 num ano e 2 no outro. E o Mansell com 5 vitórias na mesma competição, as 5 primeiras. Quando eu digo isso, é claro que a gente se refere, quando a Fórmula 1 moderna, mais do tempo de transmissão e televisão. Incidente envolvendo os carros número 4 e número 8 vai ser investigado depois da corrida. Isso é uma coisa que eles estão fazendo. O Rubinho ficou nessa investigação, tomou multa. Quando eles fazem isso, normalmente eles dão multa em dinheiro, quando eles deixam para analisar depois da prova. Olha o Trulli. Não, ali é a velocidade do Trulli. Olha ali, ó, parece uma BAR, hein? No meio da fumaça ali é o Sato. Uma BAR é o Sato. Olha o motor Honda como explodiu. Explodiu com vontade, hein? Explodiu com saúde. E aí o Rubinho vai para cima do Trulli. Aquele incidente, claro, era o incidente do Fernando Alonso e do Ralf Schumacher. Na corrida passada teve o mesmo caso com o Ralf Schumacher e o Takuma Sato, e no final o Ralf foi considerado culpado e chamado a atenção. Vamos ver se vai ter a possibilidade de alguma punição para o Alonso. Schumacher é o primeiro, Button é o segundo, Montoya é o terceiro, Alonso é o quarto, Trulli é o quinto. Barrichello resolveu partir ali para cima do Trulli, restando 5 voltas para o final. E se for considerado o Ralf culpado também desse, Galvão, aí é uma reincidência. Aí pode ser que a coisa seja mais grave para ele. Aí o Rubinho vai tentando, vai para cima do Trulli. Menos de 4 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Zafira Flex Power. Cabe tudo, cabem todos. O Trulli ali, o Rubinho. Fica evidente que ele tem mais carro. Só não tem a chance da ultrapassagem. O Schumacher vai administrando, agora virou um 25,7. Também não quer dizer nada que o Jason Button virou um 28. O estouro do motor do Sato, eles podem ter dito que o Jason Button tira o pé, alivia. Restando menos de 4 voltas para o final. Olha como agora ele chegou. Aí ele faz o que eu imaginei que ele fosse fazer lá para metade da corrida. Pelo menos mostrar o bico do carro de um lado, mostrar o bico do carro do outro. Ele percebe que essa altura deve ter mais carro, mais pneu, mais conjunto. E aí vai para cima do Trulli. Não é fácil passar o Trulli. Tudo é complicado para ser ultrapassado. Não é fácil. Teria que ser nessa subida aí, mas ele saiu longe. Ou então naquela tentativa que ele fez lá logo depois da reta dos boxes. Schumacher já completou 58 voltas. Quando ele passar, já passou nesse momento o Schumacher. Caindo para 3 ali, quer dizer que ele já passou completando a volta. E virou um 26,8. Até lá em cima o Schumacher. Virou um 26,8. Vamos ver o tempo do Jason Button, porque na última volta o tempo dele foi um 28,5. Agora virou um 23,2. Deve ter sido algum problema com o retardatário. Diminuiu a diferença para 17,8. O Schumacher, restando 3 voltas, está absolutamente administrando a quarta vitória. O Rubinho vem balançando ali atrás, viu? Está no momento dele iniciar a perseguição para tentar de novo lá naquela reta. Vamos ver. Ele consegue se aproximar aí de forma definitiva. Restando 3 voltas também para eles. Olha só a coincidência, Galvão. Um 26,814, que foi a volta do Schumacher com o pé lá em cima, equivale à pior volta da corrida até agora, que é do Bruni, um 26,857. O Schumacher levantando o pé. Levantando o pé para administrar a vitória. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. A temperatura da pista segue aí nos 38 graus. Os mesmos 19 graus de temperatura ambiente. Fora da corrida, Heidfeld, Cristiano da Mata, Bruni e Pântano. A vantagem aí do Montoya para o Alonso. O Alonso que encostou no Montoya, amigo.
se estão brigando aí o Rubinho e o Trulli brigando pela quinta posição, o Alonso resolveu brigar com o Montoya pelo pódio. Resolveu brigar com o Montoya pelo pódio. Ele já botou um para fora. Já botou uma Williams para fora. Já colocou o Ralf Schumacher para fora. Pra ver se ele não vai ser punido, né? Ele vai tentar o ataque. Ó. Vão ser 2 voltas pro final agora. Ele vai para cima do Montoya. Vai tentar de todas as formas. Passou o terceiro colocado, que é o Montoya. Passou o quarto ali, que é o Alonso. O Jenson Button tem 13 segundos de vantagem para o Montoya. O Trulli vem 12 segundos atrás do Alonso. E o Barrichello colado atrás dele. Mas não consegue a ultrapassagem. Aí a vantagem do Schumacher para o Jenson Button, 16 segundos. Já o Schumacher vai completar a volta. Ali onde você está vendo em cima no vídeo, 2/62, 2 voltas de 62. Quando apareceu uma ali, quer dizer que o Schumacher passou na linha de chegada e vai abrir a última volta. No visual você está acompanhando a tentativa do Alonso para cima do Montoya. E aí a expectativa da Ferrari. E aí você vai vendo o Schumacher. Aí vem o Schumacher. Lá vem ele para passar por ali. 4.933 metros para mais uma vitória. Lá vem o Schumi. Venceu na Austrália, venceu na Malásia, venceu no Bahrein. E agora na abertura da temporada europeia. Lá vem o Schumacher para somar 4 vitórias e 40 pontos em 40 pontos possíveis. Para ter 100% de aproveitamento. Uma volta tem 4.933 metros. Aí o pessoal da Ferrari já vai se posicionando aí no pit wall, ali no muro dos boxes, para esperar, para comemorar mais uma vitória do Schumacher. Essa última volta dele, um 25.3. Jason Button virou um 22.6, o Montoya um 21.9, o Alonso um 21.9. E o Rubinho continua ali atrás do Trulli na 6ª posição. Com isso a gente não vai ver as brigas, mas na linha de chegada vão estar próximos, um lado a lado, o Rubinho e Trulli, lado a lado Montoya e Alonso. Vamos ver, aí vem o Schumacher. Aí vem ele, veja que ele já tá sobrando pista. Vai passeando, vai desfilando Michael Schumacher. Desfilando competência, desfilando talento. Vem para a 4ª vitória consecutiva. 4 vitórias em 4 provas realizadas. Daqui a 2 semanas tem o Grande Prêmio de Barcelona e Montmeló. E o Schumacher venceu essa corrida. Aí vem ele para ganhar, ergue o punho, devagarinho, devagarinho. Michael Schumacher vence de novo na Fórmula 1. Já está comemorando até sem graça o pessoal da Ferrari. Venceu de novo o Schumacher. Ele que venceu em 2000, 2002, 2003, vence também em 2004. Schumacher vence pela 4ª vez nos últimos 5 anos em Imola. Olha o Montoya passando, o Alonso em 4º. E aí o Rubinho brigando com o Trulli no finalzinho. Nas últimas curvas, aponta ali o Trulli, aponta o Rubinho, não deu para ele. O Trulli passa, recebe a bandeirada e depois Rubens Barrichello. Ali também aplaudido pela equipe. Portanto, Schumacher vence com 9 segundos, ponto 7 de vantagem para Jason Button. Fantástico Jason Button. O terceiro, o Montoya. O Alonso em 4º, o Trulli em 5º, o Barrichello em 6º, o Ralf Schumacher em 7º e o Raikkonen chegando em 8º depois que quebrou o Sato, marcando o primeiro ponto dele no campeonato, o Kimi Raikkonen, que largou da última posição. O primeiro ponto dele, já que o Coulter já tinha 4 pontos esse ano pela McLaren. Felipe Massa chegou na 10ª posição e Cristiano da Mata abandonou a prova depois que problemas técnicos, depois que o motor apagou na saída do box quando ele cumpria uma punição. Schumacher desfila mais uma vez, Rubinho chega ali ao lado dele para cumprimentá-lo. Rubinho que esteve tantas vezes ao lado do pódio, mas hoje chegando apenas na 6ª posição. Voltamos já com o pódio do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. O cigarro quer enrolar você. Ministério da Saúde. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Ali o Schumacher vibrando ali ao lado do Herbie Blasch. Herbie Blasch que durante muitos anos trabalhou na equipe do Bernie Eccleston, na Brabham, junto com o Nelson Piquet, quando o Piquet foi campeão. E hoje é
da Federação Internacional. Aí a classificação oficial, Schumacher em primeiro, em 1 hora 26 minutos, 19 segundos 670 milésimos. Jason Button, 9 segundos e 7 atrás em segundo. Montoya em terceiro, Ferrari, BAR Williams. Em quarto, a Renault do Alonso. Em quinto, o Trulli também da Renault. Em sexto, Rubens Barrichello com a Ferrari. Em sétimo, Ralf Schumacher com a Williams. Em oitavo, o Raikkonen marcando o primeiro ponto dele na temporada. O Fisichella e o Felipe Massa, as duas Sauber chegando em nono e décimo. A gente briga e diz os lugares do... O nono é o lugar do bobo, né? Que não chega, não marca ponto. Faz uma corrida boa, mas não marca ponto. Já que a pontuação termina no oitavo. Panis foi o 11º, Coulter o 12º. Mark Webber o 13º, Klien o 14º, Baumgartner o 15º. E o Sato também quebrou, mas acabou fazendo, né, apenas menos 6 voltas. Como o Baumgartner terminou, fez menos 6 voltas também. Acaba aparecendo na classificação. E depois Heidfeld da Mata, Bruni e Pântano que não pontuaram. A classificação traz o Schumacher com 40 pontos, o Rubens Barrichello com 24, Jason Button 23, o Montoya 18, o Alonso 16, o Trulli 15, o Ralf Schumacher 9. O Ralf Schumacher 9 pontos são os que têm melhor pontuação. E por equipes a Ferrari vai para 64 pontos contra 31 da Renault. Williams e BR têm exatamente o mesmo número de pontos, com 27 pontos. Reginaldo, confirmando o que nós dizíamos antes da largada, Schumacher pode estar largando em segundo, mas é favorito absoluto e destacado, deu mais um passeio. E para fugir do lugar comum é só evitar falar do Schumacher. Então a gente diria que o Button foi o grande nome da corrida, Schumacher à parte. Então o Button, com essa colocação, que é a melhor da história da equipe BAR e a melhor dele, Jenson Button, até hoje na Fórmula 1, ele mantém o terceiro lugar no campeonato, mas diminui a diferença para o Rubinho, que era de 6 para 1 ponto apenas. Assim como o Montoya, que tinha 9 pontos atrás do Rubinho, agora está 6. A BAR em franca ascensão, a Ferrari imbatível, pelo menos com esse aí. A McLaren em queda, até melhorou um pouquinho, mas... E a Williams e a Renault decepcionaram de certa forma nessa corrida, porque não fizeram nada de especial. Vamos ao hino alemão. Mais uma vitória de Schumacher, a quarta em 4 corridas no ano. 74 na carreira. Ele deu uma declaração dizendo que fazia questão de ganhar essa corrida, porque ele quase abandonou a carreira depois da morte de Senna. Ayrton Senna era o ídolo, o grande ídolo do Schumacher. No dia que ele passou o número de vitórias do Schumacher, ele chorou copiosamente na entrevista coletiva, e ele dizia que fazia questão absoluta de ganhar essa corrida. Toca o da Itália inteiro, né? Aí a festa de Schumacher com Jason Button em segundo e em terceiro Juan Pablo Montoya. Diga, Reginaldo. E para mudar essa Fórmula 1, ainda bem que os dirigentes estão pensando em fazer, já estão pensando para 2008. Eu faria já, quer dizer, no mínimo daqui 1 ano e meio, fazendo em 2006. Motor V8, 2 litros, 2,400, 2,4 litros, quer dizer, uma redução dos motores, marchas de novo, mudadas na mão, pneu slick, uma nova Fórmula 1. Talvez parecida até com a homenagem que foi prestada, a mais emocionante de todos, a Ayrton Senna hoje, que foi uma volta que o Berger deu com o carro, a Lotus preta de Ayrton Senna de 86. E o Berger dizia no final: senti saudade, como era bom. O carro mais duro, volante mais duro, marcha na mão, difícil de engatar. Era muito melhor. O piloto se sentia mais forte, mais competente. Vamos ver.
o que vai acontecer. Na sequência você vai ter o Auto Esporte, depois o Esporte Espetacular. E você vai ver a terceira reportagem da série A Marca do Senna. Aí Schumacher faz a festa mais uma vez. A Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 2 semanas no Grande Prêmio de Barcelona, o Grande Prêmio da Espanha no circuito de Montmeló, perto de Barcelona. Schumacher venceu de novo, 4 corridas, 4 vitórias. Você vê o Schumacher chegando ali e vamos terminar com essa imagem, a imagem mais linda do dia. Gerhard Berger, grande amigo de Ayrton Senna, carregando a bandeira do Brasil com o rosto de Ayrton Senna e o carro que Ayrton Senna pilotava em 1986. Ayrton Senna absolutamente para sempre. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. Fórmula 1 2004. Oferecimento Sim. Viver